Bom dia, pessoal. Vamos lá continuar com nossas revisões, com nosso foco no Enem. E a semana passada nós trabalhamos, né, o tema 4 e hoje nós vamos trabalhar o tema 5 e o tema 6, certo? Eles são bem complementares. E aí a gente vai estar vendo um pouco sobre os dois, tá? Então, eles falam justamente sobre a dinâmica da litosfera, né? E as forças de construção do relevo. Professor, o que é litosfera? Litosfera nada mais é do que um bloco enorme de rochas, né? Que está aqui na superfície, né? Essa superfície que nós estamos é a litosfera, é a camada mais rígida da superfície terrestre, certo? E abaixo da litosfera nós temos a astenosfera, que é justamente nessa astenosfera onde nós temos as placas tectônicas, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? E as forças de construção de relevo é o que forma o relevo. Como é que esse relevo é formado, né? E também o que é relevo? Relevo são as formas da superfície, tá? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra relevo, vocês lembram de forma. Forma da superfície terrestre. Digamos que você está fazendo uma viagem e nessa viagem você tem uma pista que sobe e desce. Esse sobe e desce são as formas do relevo. São as formas, né? É o que a gente chama de relevo, tá? Bom, então nós vamos trabalhar hoje o tema 5 e o tema 6, certo? Do caderno de revisão, tá, gente? Começando lá na página 22. Então, inicialmente aqui a gente já começa, né? Vocês podem acompanhar lá, que é o tema 5, a dinâmica da litosfera, onde a gente começa falando justamente sobre essas placas tectônicas, certo? Essas placas tectônicas aí nós temos três, que é a convergente, né? Quando elas se encontram, a divergente, quando elas se separam, e nós temos a transformante, quando elas estão aí paralelas, mas indo para sentidos opostos, certo? E o movimento dessas placas tectônicas são interessantes porque eles vão gerar algumas coisas na superfície, né? Eles vão gerar algumas formas de relevo. Mas, por exemplo, né, nós temos aqui um tipo de placa tectônica que é convergente, tá? Trazendo esse exemplo para vocês. Quando há um encontro dessas duas placas tectônicas, nós vamos ter a formação de montanhas, por exemplo, certo? Quando a gente tem as placas que são do tipo divergente, o que a gente mais vai ter aqui é a abertura, né, da superfície, certo? Ou seja, essa superfície terrestre ela vai criando um canal aberto, né? À medida que elas vão se afastando aqui, ó. Nesse caso aqui elas estão se encontrando e foi por isso que formou aí as montanhas, certo? Aqui é só para mostrar para vocês alguns tipos de placas tectônicas, né? De repente uma questão dessa no Enem, ela já traz um mapa desse, mas você precisa interpretar, tá? Então, o que é que significa essas setinhas quando elas se encontram? É um tipo de placa tectônica convergente, né? Quando elas se separam, divergente. Quando é convergente, pode acontecer o quê? Formar as montanhas, certo? Aí vocês vão fazendo essa associação, né? E como a gente está falando de relevo, e a gente sabe que o relevo são as formas da superfície terrestre, né? Porém, esse relevo ele é formado por processo endógeno, né? E exógenos. O endógeno é formador desse relevo, né? E o exógeno é modelador. Então, o endógeno, só para trazer para vocês aqui, e com certeza vocês já ouviram muito falar sobre abalos sísmicos, né? Então, aqui eu só estou trazendo um exemplo, né, de tectonismo, que é o que a gente viu anteriormente, que quando a gente tem, né, o encontro dessas duas placas tectônicas, a gente vai ter aqui a formação de montanhas, certo? Isso é um tipo de exemplo, né, de processo interno de formação do relevo, tá, gente? Que isso fique bem claro, ok? Então, o que foi que a gente teve aqui, ó? Um esquemazinho aqui em cima para vocês, né? O encontro das duas placas tectônicas e formou
essa montanha, certo? E a partir do movimento dessas placas tectônicas que eu apresentei para vocês, a gente pode ter alguns abalos sísmicos, né? Que é justamente gerado através da energia dessas placas. A gente precisa entender que a Terra ela é dinâmica, ela está sempre se movimentando, né? Então aqui a gente vai ter terremotos, maremotos, certo? Os terremotos quando houver tremor de terra, né? E maremoto quando gerar ondas no mar, certo? Então, passando aqui essa primeira parte, a gente vai falar agora de alguns agentes modeladores do relevo, como a chuva, como o clima, como o vento, né? Mas antes de falar disso, a gente tem que falar sobre intemperismo. Professor, o que é intemperismo? Intemperismo é desgaste, é desagregação da rocha, certo? E nós vamos ter ele de 3 tipos, o físico, o químico e o biológico, certo? O intemperismo físico, ele acontece principalmente quando há mudança de temperatura, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nós temos aí um ambiente de geleiras e esse ambiente ele passa por diferentes temperaturas. E o que ocasionou aqui, ó, fragmentação da rocha, né? A quebra da rocha. No intemperismo biológico, a gente vai ter a atuação de quê? Das plantas e dos animais, tá? Prioritariamente. E o intemperismo químico ele acontece principalmente com a ação da água. Aqui nós temos uma formação rochosa, ó, que ao longo do tempo ela foi recebendo a água e essa água ela foi decompondo até formar essas bacias aqui naturais, certo? E uma outra coisa, gente, que vocês precisam compreender é que isso é ao longo de muito tempo, tá? Não é algo que se forma da noite para o dia, ok? E falando um pouquinho sobre a dinâmica do relevo, né? E para falar dessa dinâmica do relevo, a gente tem que falar de erosão. Erosão é desgaste da superfície terrestre, né? Com a ação de tudo isso que a gente viu agora, do intemperismo, com a ação da água, com a ação do vento, certo? Das mudanças climáticas. E aí nós vamos ter diferentes tipos de erosão. Erosão pluvial, erosão eólica, erosão fluvial, tá? Glacial, marinha. A erosão pluvial, gente, é da chuva, certo? De água da chuva. Eólica está relacionada a vento, tá? Fluvial com F é rio, erosão por rio. Glacial em gelo e marinha no ar, no mar, ambiente marinho. E aqui eu trouxe 2 fotografias para mostrar alguns exemplos para vocês, né? Nós temos aí um exemplo de erosão eólica. Veja que nós temos aí a atuação dos ventos, certo? E no próximo exemplo nós vamos ter a erosão marinha, tá? E aí nós vamos ter o desgaste da rocha causado prioritariamente pela água, certo? E aí se vocês observarem lá na página 31, lembrando que a gente está com o caderno 1, né? O módulo 1 dessas revisões. E lá na página 1 vocês vão ver alguns exemplos de erosão. Inclusive a gente tem aí um rio, né? A erosão fluvial, tá? Que acontece principalmente quando não tem vegetação, né? Se não tem vegetação, não tem como segurar o solo. E aqui na erosão marinha, essa água lá ao longo do tempo vai desgastando essa rocha, certo? E, bom, gente, rapidamente era isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Essas revisões, elas acabam sendo realmente um pouco mais rápidas, né, uma vez que eu estou trazendo esses esqueminhas para vocês. E aí o ideal é que vocês possam ir respondendo os exercícios, né? É justamente no momento dos exercícios onde surge dúvida e você vai vendo o material direitinho, tirando essas dúvidas. Qualquer coisa pode perguntar também. E a gente vai tirando essas dúvidas de vocês, certo? Podem comentar por aí, tá joia? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.